Olá, querido. Olá, querida. Como você está? Tudo bem? Bem, estamos aqui mais uma vez. Estamos continuando as nossas aulas, então, as nossas videoaulas sobre a história de missões no Brasil. É só uma introdução, como eu falei, desde o início eu falo sobre isso, né? Isso aqui não é aula de um curso de seminário de bacharel em teologia ou de, sei lá, de um mestrado, né, sobre a história de missões no Brasil. Não, longe disso, ao contrário. É apenas um resumo do resumo do resumo sobre a história, para a gente entender como foi tudo isso, como chegou o Evangelho e como ficou o Evangelho no Brasil. Essa história fantástica que nós temos, né, do Evangelho, como ele chega no Brasil, como ele se estabelece no Brasil e hoje como a igreja brasileira, né, a igreja brasileira no sentido pentecostal é a maior igreja do mundo, né, como igreja pentecostal. No geral, o Brasil só perde como igreja para os Estados Unidos, tá? Por causa da nação americana, que é uma nação, digamos, cristã, tá? Apesar de que os americanos hoje são cristãos muito nominais, né? Bem nominais, a estimativa é que hoje apenas 1/3 dos americanos realmente são cristãos reformados. Mas se 1/3 é cristão reformado, então são 110 milhões de cristãos na América. Porque a América hoje tem 330 milhões de pessoas, né? Então é bem maior do que o Brasil, a América, né? O Brasil hoje 211 milhões de pessoas, 212 milhões de pessoas, a América é 330 milhões de pessoas, pelo menos 120 milhões a mais do que o Brasil, tá? Então o Brasil só perde em termos de igreja, né, para a América. Talvez até no sentido pentecostal. Porém, se você individualizar as denominações, né, então possivelmente a Assembleia de Deus brasileira, né, que é no Brasil, então seja a maior denominação, então em um país só do mundo. Né, possivelmente, né? Eu não posso lhe dizer isso exatamente, mas eu não tenho esse dado, né? Lembrando, a Assembleia de Deus brasileira hoje, ela é meio que dividida em 4 convenções hoje, né? Você tem a CGADB, que é a convenção mais antiga, você tem a convenção de Madureira, né? Você tem a Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia, apesar do pastor Silas disse que não é uma convenção, mas é uma convenção. Basicamente hoje nós estamos, a Vitória em Cristo está basicamente em todos os estados, salvo melhor engano, mas creio que está em todos os estados da Federação Brasileira. Então uma convenção. E a gente tem também a CADB, que é mais recente, né, que é uma convenção brasileira também liderada pelo pastor Samuel Câmara, né, de Belém do Pará, tá? Então são 4 convenções. Essas 4 convenções, se você juntar, dá mais de 20 milhões de pessoas só a Assembleia de Deus brasileira, tá? Então isso é muito importante a gente entender, mas porém a história de missões no Brasil é muito maior do que a Assembleia de Deus. Me perdoe os nossos irmãos assembleianos, né? Mas a história de missões do Brasil, ela é muito maior do que a história do que a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é muito importante, é uma grande denominação, porém a história de missões é maior do que tudo isso, porque a história de missões é a história da expansão do reino de Deus. Bem, eu quero orar com você para nós então iniciarmos. Pai, no nome de Jesus, continua conosco, continua nesta aula, nos dando uma aula abençoada, clara, objetiva para a vida dos teus filhos. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Bem, queridos, na última aula eu li Gênesis de número 12, né, capítulo 12, falando de Abraão, né, como ele foi então chamado por Deus, tá, para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Então, é bem assim a história de Daniel Berg e Gunnar Weng. Como eu falei, saíram então da Suécia, vieram para a América em busca de ganhar a vida, porém, chegando na América, Deus então começou a trabalhar na vida deles, tá? Primeiro de Gunnar Weng, depois de Daniel Berg, e eu falei como
Daniel Berg então foi na Suécia em 1908 e recebeu então a manifestação dos dons do Espírito quando ele estava chegando, né, já de volta em Nova York, na Baía de Hudson, né, em Nova York, tá? E então Daniel Berg e Gunnar Wingren só vieram, você vê, Daniel chegou em 1902, Gunnar em 1903, porém eles só vieram se conhecer em 1909. Eles se conheceram participando então de uma grande conferência, né, já das igrejas pentecostais, tá? E então Gunnar Wingren era pastor, como eu falei, em South Bend, no estado da Indiana, que fica mais ou menos 100 quilômetros de Chicago, né? Da grande Chicago, né? E ele morava, né, lá, e ele pastoreava essa igreja. Lembra daquilo que eu lhe falei, que ele saiu então de uma igreja e ele passou a pastorear outra igreja, porque aquela igreja que ele pastoreava não creu na manifestação então do poder de Deus, na forma de dons espirituais, como ele então passou a ensinar na igreja, tá? E aí Daniel Berg e Gunnar Wingren, em 1909, em uma conferência, eles se conheceram, né? E aí, ao se conhecer, logo ali começou uma grande amizade entre eles, né? Eles então ficaram muito amigos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren ficaram muito amigos, tá? E então começaram essa amizade e começaram logo a buscar Deus, né, a buscar a Deus. Isso, Daniel Berg em Chicago e ele em South Bend, tá? E então começaram a buscar a Deus, né, pedindo a Deus, né, que o Senhor então dirigisse a vida deles para que porque eles entenderam que eles tinham algo mais. Deus tinha, não eles, mas Deus tinha algo mais para a vida deles. Tá bom? Eles começaram a entender isso, tá? E então, ao entender isso, então, em oração, em busca ao Senhor, por volta de 1909, eles, em um movimento desse de oração, na casa de um amigo deles, né, o irmão Udin, era sueco, o irmão Udin, sueco, lembrando, eles pertenciam à igreja batista sueca na América, né? A Batista Sueca na América, que era forte naquela região, tá? E eles buscando a Deus, buscando a direção de Deus, e Deus então deu uma visão, uma palavra profética ao irmão Udin, tá? Que era amigo deles, tá? E o irmão Udin disse a eles que Deus estava chamando eles, levando eles então para um lugar chamado Pará. Deus então tinha algo para eles, que eles tinham que levar o evangelho para o Pará. Ora, eles não conheciam o Pará, eles não sabiam onde era o Pará, eles nem imaginavam. Deus só deu o nome a eles. Naquela reunião então de oração, Deus deu o nome ao irmão Udin, tá bom? Sobre o lugar que eles deveriam ir então, né? Que era o Pará. Porém, Deus não falou com eles, né, exatamente onde ficava, né, o Pará, tá? Mas eles creram. E eles começaram a buscar Deus, né, buscar entendimento, e eles entram a parte então estratégia, a parte humana, a parte então que nós precisamos fazer. Eles foram então para uma biblioteca pública para saber aonde ficava o Pará. Eles queriam saber, bom, Deus está nos chamando para o Pará, a gente não sabe onde é o Pará, nós temos que buscar conhecimento. Buscar onde é o Pará, a gente não sabe onde é o Pará, então vamos buscar, aí foram para uma biblioteca pública, e lá na biblioteca pública, eles então descobriram onde era o Pará. Aonde era o Pará? O Pará era no Brasil, né? O Pará era o nosso estado do Pará. E eles então ali, eles creram que Deus então estava chamando eles para eles pregarem o evangelho no Brasil. Deus estava chamando eles para pregarem o evangelho no Brasil. E aí então eles começaram a orar ao Senhor. E aí Gunnar Wingren anunciou a igreja que ele pastoreava lá em South Bend, né? A 100 quilômetros de Chicago, como eu já falei, no estado da Indiana, né? Lembrando,
Chicago, a capital, né, entendeu? O estado da Indiana, nos Estados Unidos, tá? E ele anunciou para a igreja, né? E a igreja, então, apoiou. Imagine, a igreja apoiou o fato de o seu pastor deixar o pastorado para ir para o trabalho missionário. E aí eu gostaria aqui de fazer duas, digamos assim, abrir um parêntese duplo. Primeira coisa, Deus não vai te usar, você que está aí nos vendo e ouvindo, né, nesse vídeo, nessa videoaula, Deus não vai te usar na tua zona de conforto. Às vezes as pessoas querem, eu quero fazer grandes coisas para Deus, maravilha, eu quero fazer grandes coisas, Deus tem um grande chamado para mim, mas você quer cumprir o teu grande chamado na tua zona de conforto, tipo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Já viu aquele louvor? Os irmãos aí da Assembleia de Deus conhecem muito o hinário da Assembleia de Deus, né? Eu nem lembro agora o número do hino, né? Mas tem um louvor da Assembleia de Deus, né? Da harpa cristã, né? Que diz: eu quero trabalhar para meu Senhor. Maravilhoso. Aí a gente diz que esse tipo de gente, esse tipo de irmão que quer trabalhar para Jesus e quer viver na zona de conforto, ele arma aqui no Nordeste, né? No caso aqui, que eu tô aqui no Nordeste, aqui no interior do Nordeste, trabalho aqui na cidade de Acopiara, né? Aí a gente diz aqui que, entendeu? A pessoa arma a rede lá no alpendre. Aqui as casas tem muitos alpendres em volta, né? E muitos armadores, e as pessoas aqui gostam muito de rede, né? Aí diz que o irmãozinho bota lá, entendeu? A rede dele lá, deita na rede e fica dizendo: eu quero trabalhar para meu Senhor, eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Mas ele nunca sai da sua zona de conforto, ele nunca sai da sua rede. Então, se você crê que tem um chamado, tá bom? Saiba disso, tá? Que você vai ter que sair da zona de conforto. Não tem como você cumprir com o chamado de Deus para a sua vida se você não quiser sair da sua zona de conforto. Não tem como você cumprir com o chamado de Deus para a sua vida se você não quiser enfrentar batalhas, se você não quiser enfrentar mudanças. Não tem como. Aí você vai continuar na sua zona de conforto. O seu sonho vai virar uma utopia e daqui a pouco de utopia vira uma fantasia. E muitos cristãos estão assim, até pessoas talentosas, que Deus gostaria muito de usá-los no campo missionário. E muito, não só no campo missionário, mas aí onde você está mesmo. Porque o campo missionário de um cristão é onde ele está. Não é só em outros povos, em outras culturas, em outras regiões do seu próprio país. Aqui no Brasil, não é só entre tribos indígenas brasileiras, no Nordeste brasileiro, no interior, ou lá nos ribeirinhos do Amazonas, nos afluentes ali. Não é só lá, não. É aí onde você está também, é seu campo missionário. Porém, se você quiser continuar na tua zona de conforto, continuar cantando e balançando, e eu quero trabalhar para o meu Senhor e nunca sai da zona de conforto para sair ao campo e para levar Jesus Cristo àqueles que não têm Jesus Cristo, ou então para fazer um trabalho específico dentro da tua comunidade cristã, seja ele um trabalho espiritual na igreja local, na área de louvor e tantas outras áreas mais, seja na área social com a tua comunidade, abençoando a tua comunidade, levando Cristo através do amor às pessoas, porque quando você cuida das pessoas, você está amando as pessoas e você está comunicando Jesus com esse amor, com esse cuidado. Então não tem como, você vai continuar na tua zona de conforto. E aí Deus não vai, na zona de conforto, Deus não pode nos usar. Abraão, Deus sai. Abraão estava muito bem em Ur dos caldeus, no caso aí já não mais em Ur, quando Deus fala com ele, mas em Harã, porque o pai dele, Terá, saiu de Ur, levando a família para ir a Canaã, mas quando chegou em Harã, Terá parou ali, constituiu então residência em Harã e passou o resto da vida em Harã, viveu 200 e poucos anos, mas tudo em Harã. E aí o que aconteceu?
Terá morreu sem ver cumprido o propósito da vida dele, que era ir a Canaã. Mas aí Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, você quer cumprir com o propósito de Deus para a sua vida? Saia da zona de conforto. Gunnar Wingren estava na sua zona de conforto, pastoreando uma igreja, sendo sustentado por aquela igreja. Daniel Berg tinha o seu trabalho, tá bom? Teve que largar o seu trabalho. Daniel Berg teve que largar, ele largou o seu trabalho para então ir servir a Deus no trabalho missionário. Daniel Berg saiu da sua zona de conforto. E saiu da sua zona de conforto. Então, essa é a primeira coisa. Quer cumprir com o propósito de Deus para a sua vida? Saia da zona de conforto. Segunda coisa, segundo parênteses, nessa questão aqui que eu quero te falar, se você quer cumprir com o propósito de Deus para a sua vida, lembre-se, Deus sempre chama os melhores. Deus chamou a Daniel Berg, né? Entendeu? Gunnar Wingren era o pastor da igreja. Deus, ele chama para o trabalho missionário, Deus chama o melhor. Lá na igreja de Antioquia, a primeira igreja missionária da história, lá tinha, entendeu? Pastores. E tinha os melhores mestres, eram 5 pelo menos profetas e mestres. E Deus chamou para o trabalho missionário. O Espírito Santo disse à igreja: separai-me a Saulo e a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha só, os melhores, eram os melhores mestres, era Barnabé e Saulo. E Deus chamou os melhores. Deus chama os melhores. Deus chamou, entendeu? Gunnar Wingren, que era o melhor ali naquela comunidade, que ele era o pastor, mas Deus chamou. E ele entendeu que era o chamado de Deus, e então ele resolveu sair da sua zona de conforto. Então, Deus está te chamando. Saia da sua zona de conforto. Saia. Deus está te chamando. Deus tem algo para a sua vida. Eu estou falando para alguém aí do outro lado que tem se questionado: será que, Senhor, será que... Deus está te chamando hoje, agora. Saia da tua zona de conforto. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. Ele fará. Amém? Quero orar com você. Pai amado, no nome de Jesus, mais uma vez, nós chegamos até a Tua presença, te agradecendo por mais esse vídeo aula, Pai. E continua trabalhando, tocando nos corações dos Teus filhos que estão do outro lado, vendo e ouvindo, Pai. Assim, para a glória do Teu nome, eu te peço e te louvo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até a nossa próxima aula. Sempre lembrando, então, que você, então, compartilha, você curte, você dá aquele likezinho e você se inscreve no nosso canal. Você fazendo isso, você estará então nos ajudando a crescer e a divulgar cada vez mais o Evangelho e a fortalecer também a Igreja de Cristo, treinando então líderes através desse trabalho, dessas videoaulas sobre a história de missões no Brasil. Tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã.